Esse vídeo aqui é mais uma parceria deste canal com o Promobit, que é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Se você está precisando comprar alguma coisa e está esperando uma promoção confiável, vai no link na descrição. Deixa eu tirar essa cadeira daqui para não me atrapalhar muito. Ui, caceta. Fios. Fios são sempre um problema. Eu tava assistindo uma série chamada Please Like Me. Eu assisti com a Bia. Cara, eu gostei de muitas coisas nessa série. Quando o The Last of Us 2 saiu, e inclusive até fiz um vídeo sobre isso, muita gente falou, e com razão, que existia o lance do Trans Terror no jogo, que era o lance de você colocar na narrativa um personagem e o fato dele ser trans é simplesmente uma ferramenta para fazê-lo sofrer. É um problema quando você tem personagens de uma determinada minoria numa narrativa que os faz sofrer em função desse marcador, né? Muita gente vai falar, Isaac, mas racismo existe, LGBTQ-fobia existe, enfim, perseguição religiosa com religiões de matriz africana existem. Sim, isso existe. Mas existe um monte de outras coisas também relacionadas a esses temas, mas geralmente o que esses produtos de mídia mainstream fazem é pegar no sofrimento. Porque a ideia, que não é falada, mas que fica evidente, é que o preto só pode estar em evidência, a pessoa LGBTQ só pode estar em evidência, o indígena só pode estar em evidência quando ele está falando sobre o seu marcador e sobre as mazelas que o seu marcador traz. Para falar de qualquer outra coisa, essa pessoa não tem voz. Mas Please Like Me, e essa é a primeira razão de eu gostar muito dessa série, é uma série na qual os personagens têm esses marcadores, porque as pessoas, pasmem os senhores, as pessoas têm esses marcadores na vida real, mas a série é sobre os dilemas pessoais e românticos e tudo mais, assim. E é muito legal ver isso, sabe? Uma série de um diretor que é gay e escrevendo personagens gays que estão vivendo suas vidas. E o fato de ser gays, obviamente, perpassa as relações e perpassa a existência, mas definitivamente não é o tema da série. O que é um bom respiro. Eu acho que, principalmente, talvez, para pessoas LGBTQ que estão cansadas, assim como eu tô cansado de ver filmes sobre escravidão, sabe? Meio que é uma série procedural, episódica, sabe, tipo CSI, cada dia tem o vilão da semana, tipo Flash, essas séries da CW, etc. Só que nesse caso, em cada dia, são probleminhas cotidianos ali que o Josh e os amigos dele têm que lidar. Então, por exemplo, um tá apaixonado por uma, e aí eles têm que lidar com isso naquele episódio. Aí o outro tem que arrumar um emprego não sei onde, aí eles têm que lidar com isso. Aí um tem que cuidar da meia-irmã, que é uma bebezinha, aí eles têm que lidar com isso. E é isso, é uma série sobre cotidiano, sabe? E aí meio que você se sente parte daquele grupinho ali, porque você tá simplesmente observando o dia a dia deles. Não é uma série que quer te dizer alguma coisa, quer te levar para algum lugar. Ela simplesmente está querendo fazer você passar pela vida daqueles personagens naquele recorte específico de tempo que está sendo mostrado. Inclusive, o próprio criador da série diz que a ideia dele, quando ele cria coisas, realmente não é passar uma mensagem e tal, é contar uma história, fazer você atravessar a vida de um personagem em um determinado momento. E eu acho isso muito legal porque, de novo, é leve. Ao mesmo tempo que é pesado, porque esse momento que você está atravessando na vida do personagem, às vezes vai ser um momento meio bosta da vida dessa pessoa, e com problemas e dificuldades e meio bad vibes, mas às vezes você vai desligar o negócio e falar assim, o Josh hoje fez um cachorro-quente. E é isso, e foi isso que aconteceu na série, tá ligado? É legal de ver, principalmente nesse momento que a gente tá pilhadaço com pandemia, com presidente fascista e com um monte de coisa acontecendo. É legal a gente ter esses momentinhos de respiro, sabe? Mas o que realmente brilha pra mim nessa série é o nome.
Quando eu comecei a ver essa série, eu achei que ela seria uma série sobre um personagem que tá tentando agradar outras pessoas. Ele vai tentar fazer de tudo para que as pessoas olhem para ele e que gostem dele e que se sintam atraídas por ele. E, enfim, é isso, né? É isso que o nome Please Like Me comunicava. Mas aí a série começa e não é nada disso. O personagem principal da série, que é o Josh, ele é um personagem que está constantemente fazendo todo o esforço possível para afastar as pessoas de perto dele. E eu lembro que teve um vídeo que eu fiz com um amigo da internet conhecido como Antídoto. E eu lembro que o meu caro amigo Antídoto, ele disse, na parte dele lá do vídeo, que uma das coisas mais interessantes naquele programa RuPaul's Drag Race é o lance da provocação. Uma drag provocando a outra, ele faz um paralelo também com filhotinhos de animais, um provocando o outro. O ponto justamente no RuPaul's Drag Race é que elas, ao se provocarem, ao se alfinetarem e tal, elas estão testando a resistência que uma drag precisa ter. Assim como um animal, os animaizinhos lá, os filhotinhos de leão, quando eles brigam lá, eles estão meio que ensaiando ali o que eles precisam fazer na vida real. E o Josh, ele começa com um amigo, que é o Tom, e esse amigo vai com ele durante todas as temporadas. Eles se provocam desde o primeiro episódio e fazem comentários ácidos sobre a aparência um do outro. E o fato deles se provocarem faz com que eles sejam mais fortes para quando eles saem daquele microverso dos dois dentro da casa que eles compartilham e são provocados por outras pessoas. Conflito dentro de um relacionamento é sempre bom. E quando eu digo conflito, não quero dizer necessariamente briga, mas provocações e diálogo mesmo com dois pontos de vista diferentes. Tudo isso é necessário para que a gente consiga entender aonde eu começo e aonde o outro começa. Porque se for muito confuso, se essa linha for muito difusa, se tudo que eu penso o outro também pensa, se tudo que eu acho o outro também acha, não tem relacionamento, tem cópia, tem clone. Relacionamento precisa ter atrito, e o atrito nem sempre precisa ser ácido, nem sempre precisa ser agressivo. O atrito pode ser simplesmente aquilo que não encaixa e precisa ser moldado para encaixar. Mas nesses moldes que o Josh se relaciona com o Tom, no sentido de ficar se provocando o tempo todo e ficar um brigando com o outro, fazendo comentários sobre aparência e fazendo comentários sobre o fato de um ser gay e de o outro não pegar ninguém. Funciona pra eles, mas não é o jeito ideal de você construir um relacionamento. Não é o jeito ideal de você ter um atrito saudável com o outro. E o Josh vai descobrir isso quando ele começa a se relacionar com outras pessoas que não são o Tom. Se eu não me engano, são 3 namorados que ele tem ao longo da série inteira. E cada um deles vai trazer uma questão diferente. Um não vai encaixar com o Josh porque ele é carinhoso demais. O outro não vai encaixar com o Josh porque ele não tá querendo nada sério no momento. O outro não vai encaixar com o Josh porque ele meio que tá fazendo umas cagadas e que o Josh não tá curtindo muito. Então todos esses caras que o Josh vai se relacionando, eles não encaixam de certa forma. E o que o Josh faz quando esses relacionamentos não dão certo, quando começam a desencontrar, é falar, deixa quieto. Se essa pessoa não tá aguentando esse conflito, olha aqui o conflito que eu tenho com o Tom. Por que que esse relacionamento que eu tenho com o Tom funciona, com todo esse atrito, esses conflitos, essas desavenças que a gente tem, e por que que com esses caras eu tenho que me ajustar? Por que a gente não pode continuar se desentendendo e continuar, sabe, um lá e um cá, um de um jeito e um de outro? Por que a gente tem que se moldar e se ajustar ao outro? E aí o Josh, ele entra num modo que é meio que o contrário do que o nome da série diz. Ele começa a tentar afastar essas pessoas. E aí é como se ele estivesse pedindo, por favor, não goste de mim. Ele começa a criar situações desconfortáveis para essas pessoas, porque para ele isso é um mecanismo, isso tudo é um mecanismo de defesa. Criar uma situação que ele possa culpar, sabe? Criar situações em que ele vai tornar o relacionamento insustentável, porque ele não quer
ser gostado, ele não quer estar num relacionamento, ele não quer que as pessoas se moldem ao modo de vida dele e ele não quer se moldar para encaixar com outras pessoas. Anytime everyone is happy and calm, you say something mean. You're always trying to start a fight, a pathological quest for stimulus. A base da conexão entre o eu e o outro é o eu entender que ele não é o outro e o outro entender que ele não é o eu. E os dois entenderem que essas diferenças exigem adaptações. O fundamento da vida em sociedade é você entender que você é um indivíduo entre muitos. E esses muitos indivíduos, você inclusive, tem acordos. E esses acordos vão frequentemente limitar os seus desejos, sabe? É uma coisa que o Freud vai dizer quando ele vai formular lá a questão do eu e o eu inserido num contexto. E ele vai dizer que os seus desejos, as suas pulsões, elas vão ser delimitadas, modeladas pelo seu contexto, pelo grupo, pela comunidade, pela sociedade nos quais você está inserido. Assim. Então não é, eu sou assim, eu vou viver assim pro resto da vida. Não, você se molda ao seu grupo, né? Eu preciso entender que o outro, ele tem seus limites e eu tenho as minhas pulsões. E as minhas pulsões vão encontrar o limite do outro. E se eu quiser estar com esse outro, ou ele tem que flexibilizar os seus limites, ou eu tenho que flexibilizar e moldar e segurar a onda nas minhas pulsões. Ou uma coisa ou outra. Ou ele molda de lá, ou eu moldo de cá. Mas alguma dessas coisas tem que acontecer. E vice-versa. Eu também tenho os meus limites, o outro tem as suas pulsões, pra gente encaixar, ou ele ajusta de lá, ou eu ajusto de cá, ou os dois ajustam um pouquinho de cada lado. Antes de a gente continuar, eu queria lembrar a todos que este canal é mantido graças à nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$5 e a partir de 10 você entra no nosso grupo secreto no WhatsApp, que é bem da hora. Voltando no Please Like Me, o Josh ele tem toda essa parada de ficar afastando pessoas, né? Que é uma coisa que eu meio que tenho também, mas não com pessoas que eu me relaciono na minha vida real, mas com pessoas que eu me relaciono nessas relações parasociais, né? Na internet. Em outras palavras, vocês. Mais especificamente, o público do YouTube. Porque o YouTube é onde eu tenho mais alcance, né? Eu tenho 180 mil inscritos no YouTube. Eu tenho sei lá quantos milhões de visualizações em vídeos. E isso me faz... Até hoje eu achei que não. Até pouco tempo atrás eu achava que não. Mas hoje em dia, isso me faz... Eu percebo que isso me faz ficar um pouco ansioso. No sentido de que eu não tenho controle de quais são as pessoas que estão se relacionando comigo, sabe? Se eu tô aqui na minha casa, eu limito. Olha, você aqui vai entrar na minha casa e você vai se relacionar comigo. Ou eu vou lá entrar na sua casa e vou me relacionar com você. Então eu escolho quem eu vou interagir, eu escolho com quem eu vou dividir a minha presença, a minha existência, os meus momentos. Agora, quando eu taco a minha imagem na internet, os meus pensamentos, as minhas opiniões, enfim, eu não tenho controle sobre isso, né? E eu comecei a reparar um tempo atrás um comportamento meu de tentar me sabotar e sabotar o meu alcance. Eu lembro que na primeira vez que eu tive um vídeo que viralizou, que bateu mais de 1 milhão de visualizações, falei, cara, peraí, isso tá começando a ficar fora de controle. E a minha primeira reação quando isso aconteceu foi ir lá para a aba comunidade no YouTube e fazer um textão sobre o Bolsonaro. O que é uma coisa que eu faria, de modo geral, nas minhas redes sociais, eu estou sempre falando mal do Bolsonaro. Mas eu lembro que naquela época, o motivo não foi o Bolsonaro. Foi para meio que filtrar as pessoas que estavam chegando até mim, meio que para tentar ter algum certo nível de controle do tipo de pessoa que estava se inscrevendo no meu canal. Eu comecei a reparar vários comportamentos desse tipo. Querer ser muito provocativo no Twitter e ficar fazendo apontamentos ácidos e críticas e olha como ele é edgy, para as pessoas não gostarem de mim tanto assim, para que elas não se aproximassem tanto, porque eu não sei por quê.
Por que que eu não queria isso? Porque todo mundo quer o contrário, todo mundo tá... Eu queria o contrário, eu fiquei anos brigando para ter 10 mil inscritos no YouTube, aí de repente eu tenho 180 mil e eu quero ter menos. O que que tá acontecendo? Que ideia é essa? Mas é inevitável, eu tô na internet e eu tô fazendo conteúdo que é para ser visto, e eu vou ser visto por pessoas com as quais eu gostaria de me relacionar no mundo real, e eu vou ser visto por pessoas que eu não gostaria de me relacionar no mundo real. E eu devo admitir que o fato de eu ter começado a fazer lives e abandonado a ideia de vídeos de ensaio no YouTube, talvez seja esse comportamento se repetindo. E aqui na Twitch tem sido muito da hora, eu tenho gostado muito da experiência de estar aqui, mas toda essa ideia de falar que eu quero fazer um grande experimento e eu quero revolucionar a Twitch, talvez isso seja só mais uma das muitas formas que eu encontrei de falar para a internet. Por favor, não goste de mim. E por falar em relacionamentos interpessoais, eu só queria lembrar que esse é o grande diferencial do Promobit. É uma comunidade de pessoas, usuários finais da internet que encontram promoções e compartilham uns com os outros. E a equipe do Promobit faz a filtragem de tudo isso para ver se é tudo legítimo e se tudo é confiável. Sério, é certeza de baixo preço, segurança contra qualquer tipo de fraude, e você pode criar uma lista de desejos e o aplicativo vai te notificar quando aparecer uma promoção daquele produto que você está procurando. Sempre que eu preciso atualizar alguma coisa no meu setup de gravação, eu olho no Promobit e vejo o que a galera tem a dizer. E talvez você queira fazer o mesmo.